Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao primeiro episódio do nosso podcast aqui, que tem como intuito, né, a gente começar a conversar um pouco sobre direito, as últimas novidades que tem tido aí no âmbito jurídico e principalmente com a ideia de popularizar, né, e trazer conhecimento jurídico a todos, né, popularizar realmente o conhecimento do direito, as atualizações do que tem tido no âmbito judiciário. Estou aqui hoje com um amigo, um colega de trabalho, o Dr. Davi Viana. É um prazer a gente estar podendo conversar aqui hoje. Quer falar um pouquinho também sobre o que a gente está querendo trazer para esse podcast? Ei, Tiago, é um prazer estar aqui. Saúdo todos que estão nos assistindo. E a ideia é essa que você falou, é nós popularizarmos algumas decisões paradigmáticas do Superior Tribunal de Justiça. Porque toda ciência tem a sua linguagem própria, né? E aí, às vezes, você fica falando muito ali entre quatro paredes, tá certo? Apenas para um nicho específico da área do direito, da área da medicina, da área da engenharia. Isso. E o objetivo, como o direito ele alcança a todos, né? De um modo geral, o objetivo desse podcast é exatamente trazer a população, trazer o cidadão comum para a compreensão do que tem sido julgado, especialmente na nossa Corte da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça, que tem como atribuição constitucional uniformizar todo o chamado direito comum, né? No âmbito do Brasil. Muito bom, muito bom. Então vamos começar a conversar um pouco sobre o que a gente teve aí nesses últimos informativos da STJ, né? A gente teve um tema muito interessante que diz respeito à responsabilidade civil, né? E principalmente envolvendo um caso aí que teve sobre um acidente de trânsito, né? Um caso até bem interessante que foge um pouco do comum que a gente está acostumado a ver, né? Você pode falar um pouco aí sobre o que foi que aconteceu, o que foi esse caso? Veja só, bateu a porta do STJ um caso muito interessante. Imagina que João estava lá dirigindo seu carro, dentro da velocidade, tudo bem direitinho. De repente o seu pneu, tá, estoura, seu pneu dianteiro estoura e João sai da sua faixa e bate de frente com um carro que vinha numa direção oposta. Infelizmente, o condutor do veículo faleceu, cujo pneu estourou, e houve danos severos ao veículo que vinha na faixa contrária. O que aconteceu do seu ponto de vista da responsabilidade? O cidadão que estava na outra faixa, ele ingressou com ação judicial contra os herdeiros de João, que estava lá pilotando seu carro, que infelizmente veio a falecer, requerendo indenização por danos materiais, aquela coisa toda. O fato é que esse assunto chegou no STJ e o STJ aplicou a teoria do corpo neutro, ou seja, quando há a total quebra do nexo causal. Ou seja, resumindo isso e tratando em miúdos para que você possa compreender, o STJ disse o seguinte: o condutor não teve culpa nenhuma, ele foi apenas um instrumento, tá certo, para a realização do acidente. A culpa, na verdade, disse o STJ, foi da fabricante de pneus. E aí aplicou, no caso, a regra do artigo 12 do CDC, em que, nesse caso concreto, o fabricante de pneus é quem deve ser o responsável pelo pagamento da indenização contra o cidadão que vinha na faixa contrária. Que interessante, né? É algo que é um pouco difícil a gente ver, porque na maioria dos casos, por exemplo, essa fabricante de pneus pode alegar muitas vezes o mau uso do pneu, um desgaste, né? A falta de revisão, né? E nesse caso realmente foi responsabilidade da fabricante de pneus, né? E no caso os herdeiros eles não podem ser responsabilizados, né? Porque houve falha nesses pneus, né? Isso, de forma alguma. Os herdeiros foram absolutamente isentos de qualquer responsabilidade civil nessa hipótese. E nesse caso, a fabricante de pneus, esse informativo ele fala sobre algo que teve com relação a danos, por exemplo, ao motorista em si, porque a gente está falando aqui, por exemplo, de alguns danos materiais que tiveram, né? Mas o motorista teve algum dano com relação à sua saúde? Teve danos, com certeza, e a fabricante de pneus responde integralmente nessa hipótese. Então, não todo somente, e qualquer dano. Não somente a danos materiais. Não, a responsabilidade é integral. Interessante demais. É um precedente novo que está se abrindo aí com relação a esses casos, né? Isso. Muito interessante. E a gente também pôde ver um pouco, né, com relação à questão do canabidiol, né? É um medicamento relativamente novo, né? A gente já sabe que tem uma discussão há um tempo com relação ao uso do canabidiol para tratamento de saúde, né?
A gente sabe também que tem muitos casos que o canabidiol ele é essencial para o tratamento de algumas doenças, por exemplo, como o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Essas doenças que vêm na parte psicológica, né? Que são tratadas pela psiquiatria, né? Você pode falar um pouco sobre o que o STJ decidiu com relação ao canabidiol recentemente? Olha, um caso interessantíssimo. Uma mãe tinha um filho com o TEA, né? O transtorno do espectro autista, e foi prescrito essa pasta de canabidiol, que é uma pasta cara, inclusive. Só que o caso chegou ao STJ em que circunstâncias? No uso de medicação domiciliar. Sim. Para uso de medicação domiciliar, há todo um regramento, tá? E o STJ foi para o regramento, tá, nacional e entendeu o seguinte: nos casos de plano de saúde privado, e essa ação era contra um plano de saúde privado, esse plano de saúde ele não tem a obrigação legal de fornecer o medicamento de uso domiciliar, tá? Porque não está dentro do rol da ANS, ok? Somente em casos de uso domiciliar? Exatamente. Nesse caso, como era o uso domiciliar, se o uso fosse hospitalar, tá? E aí que vem as duas exceções que o STJ ela abre, e é importante você ter atenção. Se houver uma internação domiciliar substitutiva à hospitalar, o plano de saúde privado precisa cobrir. Certo. E se essa medicação de uso domiciliar ela precisar ser injetada através de um profissional de saúde, também deve ser custeada pelo plano de saúde. Porque, veja bem, olha para mim, a discussão aqui no STJ é se toda medicação de uso domiciliar for cobertada pelo plano de saúde privado, os planos de saúde não vão conseguir se adequar financeiramente a essa cobertura contratual. Sim. Vai haver um desequilíbrio. Não tem como fechar, é o famoso, não tem como fechar a conta. Então, no caso da pasta de canabidiol, não estava nessa regra da exceção, por isso o STJ disse que o plano de saúde estava com a razão a negar a cobertura. Entendi. E com relação a esse precedente, o que você acha que a gente tem que ter como atenção agora para esse caso? O que isso pode levar a criar mais precedentes aí com relação ao nosso judiciário? Não, o judiciário precisa estar atento com essas questões. Primeiro, se a medicação de uso domiciliar ela está dentro daquela regra da exceção do rol da ANS, sim, tá? E se a internação há uma internação substitutiva à hospitalar, e se esse medicamento ele só puder ser injetado através de um profissional da área de saúde. Essas são as exceções. Entendi. E qual o maior impacto que o senhor vê para as famílias que muitas vezes precisam desse medicamento, do canabidiol? É por isso que existe um PL que está em tramitação, que é o PL, para não trazer uma informação aqui imprecisa, é o PL 89/2023, que pretende incluir no SUS a obrigação de fornecer medicamentos à base de canabiol. Mas aí a responsabilidade é transferida para o Estado e não para um plano de saúde que é de âmbito privado. Entendi. Então, no caso, por meio desse projeto de lei, a obrigação será do Estado e não dos planos de saúde, não é isso? Exatamente. Muito interessante. Muito interessante. A gente também teve, nesse mesmo informativo, né, algumas discussões com relação a bens de família, né? E principalmente relacionado a dívidas de pessoa jurídica, né? E principalmente nesse tema, que eu acredito que é o tema 1261, né? O que a gente pode falar sobre esse tema? Veja só, o tema 1261 é o tema do STJ que diz o seguinte: a regra é que todo bem de família, que é aquele bem que você mora nele com seus filhos e tal, ele não pode ser objeto de penhora por dívida, tá certo? Só que há uma exceção. A exceção é o seguinte: se eu ofereço o meu bem em garantia de uma dívida e essa dívida é em proveito da minha família, esse bem pode ser penhorado. Sim. Caso não haja o pagamento da dívida. Só que nesse julgado recente agora, o STJ ele fez uma distinção. Se uma pessoa jurídica, preste muita atenção, empresário, ela possui apenas um sócio, e esse sócio ele adquire uma dívida e oferece esse bem de família em garantia, a impenhorabilidade ela é presumida. Ou seja, a exceção à impenhorabilidade ela é presumida. Ou seja, em resumo, o bem pode ser penhorado. Pode ser penhorado. Se essa sociedade só tem um sócio, o bem pode ser penhorado.
Ok? Agora, se essa sociedade, Tiago, preste muita atenção, ela possui mais de um sócio e um desses sócios adquire uma dívida e oferece o seu bem em garantia, o ônus probatório é do banco. O banco tem que provar que aquele dinheiro resgatado em forma de empréstimo foi objeto de destinação para a família. Se o banco não provar isso, a regra da impenhorabilidade recai sobre o imóvel, ou seja, o bem fica livre. Então, resumindo aqui a ópera, se a sociedade tiver um sócio e o bem da família for dado em garantia, presume-se a penhora recai sobre ele e vai para a asta pública. Se a sociedade possui mais de 2 sócios, o bem dado em garantia, ele não responde automaticamente. O banco é que tem que provar que aquele dinheiro era em benefício exclusivo daquela família. Então, no caso, o ônus da prova, ele passa a ser do banco. Exatamente. Entendi. Se tiver 2 sócios, o ônus da prova é do banco. Entendi. Se tiver um único sócio, não tem ônus da prova. Presume-se a exceção. Entendi. O senhor acredita que isso gera mais insegurança ou isso faz com que a gente precise reforçar a boa-fé, muitas vezes, da pessoa? Isso aqui é uma mensagem muito especial para os bancos. Os bancos precisam reforçar a sua cautela no que se refere ao empréstimo, notadamente quando o bem for dado à garantia da família. Entendi. É interessante essa questão do bem de família, porque, por exemplo, aqui no nosso escritório a gente tem pego alguns casos, principalmente relacionados a dívidas bancárias, né, que as pessoas têm. E muitas vezes alguns clientes perguntam, eu tô com uma dívida muito grande e o banco tá me propondo fazer um empréstimo novo para quitar essa dívida, mas pedindo para eu colocar um bem meu em garantia, né? E uma das coisas que a gente fala para os nossos clientes é para ele tomar muito cuidado, porque muitas vezes esse empréstimo que ele vai fazer, o banco vai trazer alguns juros mais pesados, o cliente precisa saber se ele vai conseguir quitar esse empréstimo, vai conseguir pagar direitinho esse empréstimo, porque se ele atrasar algumas parcelas, o banco ele vai poder executar aquele bem que ele colocou em garantia, né? Então é algo que as pessoas muitas vezes se confiam, porque escutam muitas vezes, não, porque é um bem único de família, eu posso estar em garantia, quando o banco for tentar executar, não vai conseguir. E a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Isso é o né? famoso, Tiago, chamado venire contra fracto proprium. Eu não posso alegar em matéria de defesa algo que eu garanti. Exato. Ou seja, se eu dou um bem em garantia, lá na frente eu não posso alegar, é o que chama comportamento contraditório. Eu não posso lá na frente alegar que esse bem não pode ser penhorado. Sim. O STJ diz que pode, se a sociedade for de um sócio apenas. Exato. Se for de 2 sócios, é que a questão muda. Exato. Muito interessante essa questão do bem de família. Avançando um pouquinho nesse último informativo, a gente também viu um caso muito interessante aí com relação à empresa Meta, né? Mais especificamente a rede social WhatsApp, né? E principalmente com relação à famosa pornografia de vingança, né? Que muitas vezes a gente fica... as pessoas, né, que muitas vezes passam por esse problema acham que não tem como frear, né? Porque o WhatsApp tem uma criptografia de ponta a ponta, né? É o que mais a gente escuta quando o WhatsApp passa por algum processo judicial, alguma coisa do tipo, né? E o que esse informativo trouxe pra gente de novidade com relação a isso? Olha só, imagina uma garotinha de 16 anos, lá com seu namorado e tal, nos seus momentos íntimos, fazem lá uma gravação e aqui vai uma mensagem muito especial. Não exponha, não se exponha a sua intimidade com ninguém. Nossa intimidade não deve ser objeto de rede social. Nossa intimidade não deve ser objeto de filmagem. Nada disso. Porque é muito comum essa questão da revenge porn. Não é isso? Revenge porn. Esse é o nome, na verdade, técnico. Uma vingança pornográfica. Isso. Não é isso? Então, o namoradinho fica com raiva e vai lá e publica a foto que tirou na sua intimidade. Joga no WhatsApp. E aí o que fazer? A crença é que muitas vezes jogou na internet e já era, né? Já era, só que o Superior Tribunal de Justiça está arrochando um pouco a regra em relação a isso. Sim. Por quê? Porque imagina, essa mocinha com 16 anos, o namorado foi lá, colocou uma foto dela na rede social, no caso, não é nem na rede social, é numa plataforma, Sim. no WhatsApp de conversa, e essa mensagem ela foi se espalhando. Então a família dessa menor ingressou com ação contra o WhatsApp, no caso contra o Meta, a Meta, né, que é a empresa responsável, para que retirasse, pelo menos
esse vídeo, né, do WhatsApp, bloqueasse a conta, identificasse o usuário, porque o usuário pode criar uma conta fake. Sim. Entende, Tiago? O namorado dessa moça, ou quem quer que seja, certamente pegou um telefone e criou uma conta fake. Exato. Então a família entrou com uma ação para minimizar esses danos. E qual foi a resposta do WhatsApp na ação judicial? Foi de que não tinha condições de fazer absolutamente nada porque as mensagens do WhatsApp eram criptografadas. O STJ não aceitou essa resposta. Não aceitou essa resposta porque não identificou por parte do WhatsApp medidas de segurança mínima para tentar minimizar o dano daquele caso concreto. Tá? É necessário, por exemplo, código hash. Eu não sei se você sabe, mas todo vídeo que entra na internet, ela produz um código único. Isso. Você pode verificar onde é que está esse código hash, qual é a fonte, enfim. Então o STJ disse o seguinte, a rede social ela não é obrigada a realizar o impossível. Sim. Só que primeiro a rede social precisa provar esse impossível e precisa também demonstrar que envidou, ou seja, que realizou ações para minimizar o dano no caso concreto. Entendi. E como é que a gente consegue, após esse precedente do STJ aí, a gente consegue ver esse equilíbrio entre a criptografia ponta a ponta que o WhatsApp ele precisa ter, né? Porque hoje uma das coisas que a gente mais conversa, principalmente sobre internet, sobre a questão de dados que são colocados na internet, é sobre a questão da proteção de dados, né? Isso. Que é algo que tem se tornado uma discussão muito frequente. Por exemplo, semana passada eu comprei um gravador que está bem na moda, é Plaud o nome dele. Ele é muito usado para assim, você gravar reuniões, gravar aulas, e a partir do momento que ele grava essas reuniões, ele tem uma integração com inteligência artificial, e com isso ele faz resumos, ele faz mapas mentais, tudo isso. Só que uma das coisas que eu me liguei foi tipo, caramba, eu preciso ver qual é a proteção de dados que isso vai me fornecer. Porque muitas vezes a gente que é advogado, a gente tem reuniões com clientes, a gente mexe com dados sensíveis, o cliente vai falar coisas sensíveis pra gente, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação com tudo que a gente coloca ali numa nuvem, na internet, né? Então, como é que o senhor vê esse equilíbrio que tem que ter, né? A criptografia que as redes sociais e elas precisam passar para a gente, né? A segurança de que os dados da gente estão protegidos, mas também com a necessidade de mitigar esses danos que muitas vezes acontecem e que o WhatsApp muitas vezes vai dizer que é impossível porque ela tem uma proteção de dados, né? Como é que o senhor vê esse equilíbrio que a gente tem que ter aí? Isso é uma matéria extremamente complexa. Inclusive, nós temos uma Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Um órgão externo para verificar a fiscalização de todos esses dados. Inclusive, eu não sei se você sabia, Tiago, você que está nos ouvindo, se você sabia, mas recentemente conseguiram extrair do ChatGPT conversas particulares. Ou seja, você coloca a sua, né? Às vezes você está lá no seu momento íntimo com o ChatGPT, inclusive estratégias de reuniões. Isso. Se você for dar um Google aí, você vai verificar esse vazamento de conversas no ChatGPT. Então, tudo que você coloca em um aplicativo, num chat, ou num DeepSeek, ou num Cloud, ou num Grok, ou enfim. Eu acho que hoje em dia você conhece mais a pessoa pelo que ela fala com a inteligência artificial do que ela fala com outras pessoas no WhatsApp, né? Exatamente. Você consegue conhecer melhor. As pessoas estão fazendo muito terapia com o ChatGPT, é preciso ter cuidado, que suas informações estão entrando dentro daquele sistema e podem ser acessadas. Por isso, a importância da proteção de dados, que pode ser vazado. Exato, é muito interessante isso daí, né? E como é que a gente pode olhar, por exemplo, até onde vai essa responsabilidade solidária que o WhatsApp teria nesse caso, então? A responsabilidade é total do WhatsApp ou não? Essa é a análise do caso concreto. Ou seja, o STJ entende o seguinte, a rede social, ela não pode ser obrigada a fazer o impossível. Sim. Mas ela precisa demonstrar, comprovar que aquilo que o judiciário está exigindo é impossível. Sim. Por banda outra, ela precisa também, se por um lado ela tem que demonstrar a impossibilidade da sua ação, na outra ela tem que demonstrar que ela está envidando esforços para mitigar aquele dano. Entendi. Sob pena de responder de maneira proporcional à sua ação, omissão, imperícia ou imprudência. Então, em resumo, ela não pode fazer o impossível, mas ela tem que comprovar que o possível ela está fazendo, né? O possível ela está fazendo, exatamente. É muito interessante. A gente também teve
um caso interessante falando sobre as sucessões, né? E que envolve principalmente o direito civil, né? E principalmente um caso bem específico com relação a uma renda vitalícia, né? O que foi que aconteceu, doutor Davi, nesse caso? Olha só, uma senhora, tá? Ela, através de um testamento, ela deixou um legado para uma moça, tá? Ou podia ser a sobrinha dela, enfim. Eu não sei o detalhe desse caso, eu sei o que o STJ julgou no caso concreto. Então, deixou, através de uma disposição testamentária, ou seja, deixou num testamento um legado. O que é o legado? É quando eu deixo, através de um testamento, um bem específico para alguém. Uma casa, um carro, uma renda vitalícia. Nesse caso, foi uma renda vitalícia, tá certo? Então, a responsabilidade pelo pagamento dessa renda vitalícia nesse legado é dos herdeiros. E os herdeiros foram para a justiça discutir qual seria o termo a qual, ou seja, a partir de quando essa renda vitalícia deveria ser paga. Os herdeiros defendiam a tese de que a renda vitalícia só poderia ser paga após o formal de partilha, que é a sentença final que o magistrado dá na ação de inventário para resolver a questão definitivamente. Estou falando aqui numa linguagem bem popular para você entender, tá certo? Mas o STJ entendeu que não, que o legado ele deve ser pago a partir do momento da abertura da sucessão. E quando é que a sucessão se abre? A partir do momento do falecimento. Então é a partir deste momento que ela teria o direito de receber o seu legado. Entendi. E como é que essa decisão ela vai impactar nos próximos processos de inventário? O que é que o senhor vê como impacto que isso vai gerar? Bem, os magistrados, né, os advogados, o Ministério Público, precisam estar atentos ao cumprimento dessa determinação. Porque essa questão de prazo é muito importante. Até para ganhar tempo num processo judicial, até para não deixar uma parte em angústia. Imagina, geralmente inventário, pelo menos é a nossa experiência lá no escritório, a gente trabalha muito com inventário, demora muito tempo. Quando há briga de herdeiros, aí é que leva o cliente pergunta, quanto tempo, doutor? Eu digo, olha, eu nunca conheci uma briga que durasse menos de 8, 10 anos, 15 anos, briga de herdeiro em inventário. Tá certo? Então, imagina, você recebe um legado cujo objetivo é social, cujo objetivo é garantir a subsistência daquela vida. Não é lógico, não é razoável, não é coerente que você só passe a pagar no término do inventário. Então, a partir de agora é importante que toda a magistratura, o Ministério Público, a advocacia, não entre mais em debates dessa natureza, até porque, no nosso entendimento, o STJ agiu corretamente, Sim. Porque o objetivo dessa renda vitalícia é garantir o sustento. Exato. Tá certo? Da pessoa que é beneficiária do legado. Exatamente. Foi uma decisão muito importante. Também acredito que foi algo muito acertado por parte do STJ, né? Bom, a gente teve também mais alguns outros precedentes importantes aí que estão sendo levantados pelo STJ, né? E um deles é falando sobre a incorporação imobiliária, né? O que o senhor pode contar pra gente aí sobre o que foi esse caso? Rapaz, esse caso foi interessantíssimo e eu fiquei, honestamente, com pena do advogado do banco. Eu fiquei com pena do advogado do banco. Imagina, Tiago, que você tem um terreno, tá? Tiago tem um terreno, eu sou o construtor. Então, a gente faz um contrato em que Tiago me cede o terreno e eu vou pagar ele em forma de apartamentos, tá certo? E aí eu, construtor, vou em um banco tirar um financiamento, um empréstimo, que você quiser chamar, tá certo? E aí o banco, óbvio, pede uma garantia. Qual foi a garantia? O terreno de Tiago. Eu, construtor, beleza, Tiago, tu pode dar o terreno em garantia para eu concluir a obra, para eu realizar a obra? Tiago, beleza. Então, Tiago, como interveniente hipotecário, ele autoriza que o terreno, preste muita atenção nisso, seja dado em garantia para a quitação do financiamento que eu, construtora, fiz. Sim. O que acontece? No decorrer da construção, foram-se criadas as unidades habitacionais na matrícula do imóvel. O que aconteceu? A garantia que estava do terreno mudou-se para os imóveis, as unidades imobiliárias. Só que Tiago não assinou, não anuiu. O que Tiago autorizou foi o imóvel dado em garantia. Isso. Resultado, eu, construtor, quebrei. Não consegui mais pagar
o financiamento. O que foi que o banco fez? Entrou com ação contra Tiago. Que havia dado o imóvel em garantia. Que havia dado... Só que o que estava dado em garantia não era mais o terreno. Esse é o pulo do gato. Eram os apartamentos. Então, o banco entrou para executar e adjudicar, o que significa adjudicar? Tomar para si. O banco disse, eu quero meus apartamentos dados em garantia. Tiago, na sua defesa, de maneira muito simples e elegante, disse, eu não dei apartamento em garantia, eu dei terreno. O que foi que o STJ entendeu? Que o banco vacilou. O banco era para ter pedido a autorização de Tiago na transferência da hipoteca do terreno para os imóveis. Então, o que foi que o banco disse? A dívida existe, banco, teu crédito existe. Só que tu não vai atrás dos apartamentos de Tiago, porque o que Tiago deu em garantia foi o imóvel. Se você mudou a garantia do terreno para os apartamentos, o problema é seu. Vá agora atrás da construtora. Exato. Porque o que Tiago deu em garantia foi o imóvel e não os apartamentos. Exatamente. Que interessante, né? Porque é um tipo de negociação que a gente vê direto, né? Principalmente aqui em João Pessoa, que a gente vê a construção civil aí, né? Muito aquecida, né? Aqui no nosso mercado. E é o que o pessoal mais tem feito aqui, né? Pega um terreno, troca em apartamento, né? Faz toda essa negociação. E realmente, se a construtora não tiver esse devido cuidado, lá na frente pode acabar se complicando, né? Nesse caso, a construtora não teve o que fazer, né? Vai ter que responder. Agora o banco vai ter que ir atrás da construtora, né? Para conseguir quitar esse financiamento que havia creditado, né? Exatamente. Inclusive, eu até estava a refletir sobre isso, a responsabilidade do próprio cartório. Uhum. Do próprio cartório, né? A partir do momento que você tira, né, a garantia de um imóvel, de um terreno para vários apartamentos, eu acho que por dever de cautela, o cartório poderia ter... Epa, peraí, vamos notificar aqui, né, Tiago, o dono do terreno, para ele dar anuência. Mas não é a responsabilidade do cartório fazer isso, é óbvio. Mas fica aqui também um registro por um dever apenas de cautela e de prudência nisso aqui, porque quem se saiu bem nessa história foi Tiago, que deu uma garantia que não mais servia para nada. Verdade. E nesse caso, doutor Davi, o senhor acredita que esse precedente ele reforça uma segurança jurídica para a incorporadora ou, no caso, ele vai trazer algum risco para os credores? Como é que o senhor vê esse precedente? Olha, esse precedente é um precedente de cautela. A garantia, ela se restringe ao bem objeto do contrato. Isso é óbvio. Eu, Tiago, dei meu terreno em garantia. Eu não dei meus apartamentos que eu tinha que receber. Ou então, se for pegar, pega os apartamentos da construtora, mas os de Tiago não. Porque Tiago, quando dá a garantia, lá na cláusula também diz que você, Tiago, iria receber os seus apartamentos livres e desembaraçados. Sim. Tá? Tiago poderia, no caso, rever a negociação. Opa, peraí, eu vou dar meus apartamentos em garantia, então peraí, eu quero rever essa negociação. Porque a garantia é um instrumento de revisão da negociação. Eu quero fazer esse negócio porque vou dar o meu terreno. Beleza. Mas a partir do momento em que eu vou dar os meus apartamentos, opa, peraí, eu quero analisar o risco desse negócio. Sim. Eu quero ver se essa construtora tem seguro, garante a obra com seguro. Preciso verificar isso aqui para que eu não perca meu patrimônio e não entre numa bola furada. É um precedente bem interessante. E um dos últimos pontos aí que a gente teve com relação a essas decisões que o STJ tem preferido é falando sobre a liberdade de expressão, né? É um tema que é sempre muito atual aí no direito, né? Até onde vai a liberdade de expressão, até onde a gente pode falar, né? E até onde a gente está cometendo talvez um crime, né, de calúnia, um crime de ódio, né? E o que foi esse caso que o STJ trouxe? Rapaz, isso é um tema, assim, né? É um tema bem forte, bem interessante. Nesse caso concreto, um político ingressou com ação judicial, tá certo? Alegando que matérias, fake news, tenham sido lançadas contra ele. Então ele pede uma indenização em virtude disso. Então o STJ afirmou algumas premissas. Primeiro, o agente público tem a questão da mitigação por ser, em relação à responsabilidade, por ser uma pessoa pública. Então tem que se mitigar essa análise. Ou seja,
o agente público ela precisa ser objeto de crítica. Isso é a base da democracia. Sim. Agora, essa crítica, ela tem que estar dentro do ordenamento jurídico, respeitando, tá certo, alguns critérios objetivos. Como, por exemplo, como é que se diz? Não divulgação de fake news. No caso concreto, o que aconteceu? Esse político ele respondia por processos de improbidade administrativa, tá certo? E o seu adversário foi lá e colocou no Facebook, alegando que fulano de tal era réu em várias ações de improbidade administrativa. Essa era a notícia do Facebook, que fulano de tal. Então o STJ verificou o seguinte, a informação é verdadeira? O STJ verificou que sim, porque de acordo com várias notícias jornalísticas e com verificações no próprio Tribunal de Justiça da localidade do Estado, verificou-se que o fulano, o autor da ação aqui, o político, era réu. Uma coisa é você ser réu, e é importante aqui para a gente evitar fake news. Você, na qualidade de réu, você tem direito de se defender. Você tem direito de mostrar a sua verdade, você tem direito, inclusive, de no final ser absolvido. Isso. Tá? Então, o que foi noticiado foi que fulano de tal era réu, respondia a ações judiciais. Não que fulano de tal tenha sido condenado. Isso é bem diferente. Sim. Então, o STJ entendeu que a notícia era verdadeira, que fulano de fato era réu e que, no caso, ele não poderia receber indenização nesse sentido. Muito interessante, né? E com relação a esse precedente, o senhor acredita que está apontando mais para proteger mais a liberdade de expressão ou talvez ali uma relativização desse direito de honra que muitas vezes a gente tem direito? O STJ, ele, nesse julgado aqui, ele bateu o martelo de que a liberdade de expressão ela é uma cláusula fundamental, é uma cláusula pétrea na Constituição Federal. Sim. E precisa ser respeitado. Se, por um lado, esse direito é um direito garantido, inclusive constitucionalmente, por outro, o dever de informação também. E quando você pega uma figura, um agente público, há uma mitigação dessa esfera de exposição. Você vai ser objeto de críticas. Isso. Tá certo? Todo momento, inclusive. A né? todo momento. Agora, você não pode descambar. Aliás, poder até pode, mas vai ter que responder por isso. Calúnia, difamação, injúria, responder penalmente. Se você extrapolar o seu direito, né, de expressar o seu pensamento e violar a honra, a moral, vai responder civilmente. Agora é necessário, nesses casos, avaliar cada caso concreto. Interessante. Muito interessante. Liberdade de expressão é sempre algo que a gente precisa estar em constante discussão, né? Exatamente. Porque, por exemplo, a gente vai olhar para algumas legislações, a mais citada sempre é a americana, né? Nos Estados Unidos, onde a liberdade de expressão é um valor assim máximo, que nunca deve ser desrespeitado, né? Todo mundo tem direito a falar o que quiser, o que bem entender, o que pensa, né? E eu acho que realmente, assim, a liberdade de expressão ela precisa ser respeitada, ela precisa ser algo que todo mundo tem direito a falar o que pensa realmente, mas eu acredito que realmente tem pontos, muitas vezes, que a gente passa do ponto quando a gente vai usar essa liberdade de expressão, né? Nos Estados Unidos, é o seguinte, é a máxima liberdade com a máxima responsabilidade. Sim. Tá? Lá você dirige um carro, beleza. Tem até determinados estados que tem até uma tolerância para você ingerir uma bebida alcoólica ou tomar uma cerveja, alguma coisa. Beleza. Agora, se você atropelar alguém, se você realizar um dano a alguém, Isso. você vai responder. Se você tem a máxima liberdade lá, você também tem a máxima responsabilidade. Porque liberdade sem responsabilidade, aí é ilícito. Exato. Aí é ilícito. E o ordenamento jurídico não pode cobrir isso. Então, esse debate é muito amplo, esse debate é muito profundo. Falar o que quiser na rede social e tal, ofender a honra de alguém. Mas uma coisa é certa, a liberdade de expressão precisa ser visto como um aspecto fundamental dentro das democracias. Agora, onde há muita liberdade, é preciso ter muita responsabilidade. Exatamente. Até porque a liberdade de expressão, como o senhor falou, é algo fundamental, mas ela muitas vezes pode ser usada como uma arma contra uma pessoa. Contra uma pessoa para realizar, inclusive, injustiça, para realizar a perseguição. E uma vez que você gera o dano, é muito difícil você conseguir reparar aquele dano. Exatamente. Por isso que é preciso ter muita responsabilidade no uso das redes sociais. Exatamente. E, por exemplo, esse caso que teve na SJ é interessante, porque realmente
se fosse uma fake news, né? A imagem da pessoa tá manchada para sempre, né? Por mais que haja uma retratação, alguma coisa, mas é muito difícil tirar do imaginário da população brasileira a imagem que foi veiculada com relação a essa reportagem, né? Por isso a questão dessa flexibilização, dessa mitigação do direito à personalidade em relação ao agente público. Uhum. O STJ mitigou em relação ao agente público, que é objeto de crítica, porque na própria democracia ocidental, a análise dos parâmetros de transparência, de tal e tal, também é realizado pela população, pela própria população. Então, o dever de informação nesses casos para agentes políticos e agentes públicos é muito importante. Em virtude até dos princípios constitucionais, da transparência, Sim. da publicidade e aquela coisa toda. Muito bom, muito bom. Então, doutor Davi, acredito que a gente falou aqui sobre os principais pontos que a gente teve aí sobre esse último informativo do STJ. E principalmente acredito que a gente cumpriu hoje com nossa função, que foi trazer de uma forma mais popular para que todo mundo entenda quais são as últimas novidades aí do Poder Judiciário e principalmente como isso pode afetar no nosso dia a dia, né? Então, vamos estar se encontrando mais vezes para a gente estar falando mais sobre esses informativos. Acredito que para mim foi muito interessante, né? Principalmente para estar se atualizando das últimas novidades aí com relação ao STJ, né? E agradecer aí por a gente ter tido esse papo muito bom aí. Quer falar também mais alguma coisa, doutor Davi? Não, eu que agradeço, doutor Tiago, meu colega advogado, por essa oportunidade. Esse é o primeiro de vários encontros que a gente vai estar para aproximar a população do direito, para aproximar a população dos principais julgados na nossa Corte de Cidadania. E eu convido você a estar publicando tá republicando esses vídeos, curtindo, comentando e dando sugestões para a gente publicar, para a gente até comentar, algumas decisões que vocês, porventura, achem que merecem serem comentadas. Exatamente. Então, doutor Davi, muito obrigado pela participação, por a gente estar tendo esse papo muito bom aqui, né? E para você que nos acompanhou até agora também, meu muito obrigado, nosso muito obrigado, né? Que você possa estar acompanhando também os próximos episódios, assim como o doutor Davi fez esse pedido, eu também peço para que você republique, compartilhe com as pessoas, algo que vai ser de muita importância para as pessoas entenderem mais o que tem acontecido aí atualmente com relação ao nosso Poder Judiciário, né? Meu muito obrigado, um forte abraço para você que tem acompanhado e até o nosso próximo episódio.